Ivone Barbosa viu suas mãos tremerem quando o gerente arrancou o cheque de seus dedos. 820 mil reais. Ele carimbou recusado, com força sobre o papel, picotou a cópia do cheque diante de todos e jogou os fragmentos no lixo com desdém. Rodrigo Fonseca acabara de destruir aquele documento como se fosse lixo. O que ele não sabia é que estava assinando o fim de sua própria carreira. A manhã de terça-feira começou como todas as outras para Ivone. Ela acordou às 5h30, preparou café, vestiu uma calça jeans surrada e uma blusa de algodão simples. Nada de joias, nada de maquiagem elaborada. Aos 45 anos, ela aprendera que a verdadeira riqueza não precisa de vitrines. Antes de ir ao banco, passou 3 horas no abrigo comunitário do bairro São José, onde servia café da manhã para pessoas em situação de rua. Suas mãos ainda cheiravam a sabão de coco quando empurrou a porta de vidro da agência Santista Premium, no centro da cidade. O ambiente era impecável. Piso de mármore bege, ar-condicionado gelado, poltronas de couro sintético cinza. Tudo pensado para impressionar. Ivone segurou a alça de sua bolsa de tecido surrada e caminhou até o balcão de atendimento. 3 pessoas esperavam na fila. Um senhor de terno, uma mulher jovem mexendo no celular e ela. Rodrigo Fonseca observava tudo de sua sala envidraçada no 2º andar. 38 anos, cabelo engomado, terno azul marinho impecável, gravata de seda italiana. Ele era gerente premium da agência há 6 anos e se orgulhava disso. Sua meta do trimestre estava em risco. Precisava fechar negócios grandes, captar investidores de verdade. Não tinha tempo para pequenos clientes. Quando Ivone finalmente chegou ao guichê, a atendente Carla sorriu com aquela educação protocolar de banco. Ivone explicou que precisava depositar um cheque. Carla pegou o papel, olhou o valor e seus olhos se arregalaram. 820 mil reais. Ela engoliu seco. A senhora precisa falar com o gerente para valores acima de 500 mil, disse Carla, tentando manter a voz firme. É procedimento padrão. Um momento. Carla digitou algo no computador, pegou o telefone interno e 3 minutos depois, Rodrigo desceu as escadas com passos firmes. Ele viu Ivone de longe. Roupas simples, sem marca visível, bolsa velha, tênis gasto. Seu rosto se contraiu em uma careta quase imperceptível. Ele já havia julgado. A senhora deseja depositar esse cheque? Rodrigo perguntou, segurando o papel entre 2 dedos, como se fosse algo sujo. Nem pediu que ela se sentasse. Sim, é um cheque de pagamento de uma empresa que me deve. Tudo certinho, pode verificar. Ivone respondeu com calma, sua voz firme, mas sem arrogância. Rodrigo olhou para o cheque. Era da construtora Almeida Rocha, empresa conhecida na região. Mas o nome do favorecido era Ivone Barbosa. Ele franziu a testa. Procurou no sistema o cadastro dela. Conta corrente simples, saldo médio de 12 mil reais nos últimos 6 meses. Nada de aplicações, nada de investimentos robustos. Senhora Ivone, a senhora trabalha de quê exatamente? Ele perguntou, cruzando os braços. Tenho alguns negócios. Ela respondeu, sem entrar em detalhes. Alguns negócios, Rodrigo repetiu com um sorriso cínico. A senhora chega aqui com roupas simples, uma bolsa que parece ter vindo de brechó e quer que eu acredite que recebeu quase 1 milhão de reais de uma construtora? Ivone sentiu o sangue subir, mas manteve a compostura. Ela conhecia aquele tipo de homem, conhecia bem. O cheque é legítimo, pode ligar para a empresa e confirmar. Ela disse, mantendo o tom respeitoso. Ah, eu vou ligar sim, Rodrigo respondeu pegando o celular. Mas em vez de discar, ele continuou olhando para ela com desprezo. Sabe o que eu acho? Acho que a senhora arrumou esse cheque de algum jeito. Talvez seja empregada de alguém da construtora. Talvez esteja tentando depositar algo que não é seu. 2 pessoas na fila começaram a prestar atenção. Carla, a atendente, ficou visivelmente desconfortável. Ivone respirou fundo. Senhor Rodrigo,
Eu vim aqui de boa fé. Esse cheque é meu por direito. Se o senhor tiver dúvidas, faça a verificação necessária, mas não precisa me tratar dessa forma. Me tratar dessa forma? Rodrigo levantou a voz, chamando mais atenção. A senhora acha que eu sou obrigado a aceitar qualquer papel que chega aqui? A senhora sabe quantas fraudes eu já evitei nesse banco? Ele segurou o cheque na frente dela, balançando o papel no ar. Esse cheque pode ser falso, pode ser roubado, pode ser qualquer coisa. E eu não vou arriscar minha reputação por causa de alguém que nem parece ter condições de receber um valor desses. As palavras cortaram o ar como lâminas. Ivone sentiu cada sílaba. Ela já tinha passado por isso antes, há 20 anos atrás, quando era faxineira e tentava abrir sua primeira conta. Há 15 anos, quando tentava pedir um empréstimo de R$ 5.000 para começar seu negócio. Sempre o mesmo olhar, sempre a mesma desconfiança. Então o senhor não vai depositar meu cheque? Ela perguntou, a voz firme, mas com uma tristeza contida. Não vou. Rodrigo respondeu, e então fez algo que chocou todos ali presentes. Ele rasgou o cheque, primeiro ao meio, depois em 4 pedaços, e jogou os fragmentos na lixeira ao lado do guichê. Pode ir embora, e da próxima vez não perca meu tempo com papéis duvidosos. O silêncio tomou conta do banco. Carla levou a mão à boca. O senhor de terno na fila murmurou algo inaudível. A mulher jovem gravava tudo discretamente no celular, mas só para si mesma, sem intenção de postar. Ivone ficou parada por 3 segundos que pareceram 3 minutos. Seus olhos se encheram de água, mas ela piscou rápido. Não iria chorar ali, não na frente dele. Tudo bem, ela disse, a voz tremendo levemente. O senhor acabou de rasgar R$ 820.000. Mas não se preocupe, o senhor também acabou de rasgar muito mais que isso. Ela virou as costas e caminhou em direção à saída. Suas pernas tremiam, mas ela não correu. Manteve a dignidade, empurrou a porta de vidro e saiu para a rua, onde o sol de meio-dia batia forte no asfalto. Rodrigo voltou para sua sala com um sorriso vitorioso. Carla olhou para a lixeira onde os pedaços do cheque estavam. Ela tinha um pressentimento ruim, mas não disse nada. Afinal, Rodrigo era o gerente. Ele devia saber o que estava fazendo. Mas enquanto Ivone caminhava pela calçada, tirando o celular da bolsa, algo dentro dela mudou. Não era raiva, não era vingança, era determinação. 20 anos construindo um império em silêncio. 20 anos provando seu valor sem precisar de holofotes. E agora, pela primeira vez, ela iria mostrar quem realmente era. Ela discou um número, 3 toques. Doutor Santana, é Ivone Barbosa. Preciso marcar uma reunião urgente com a diretoria do Banco Santista. Sim, aquele assunto que conversamos mês passado. Eu decidi. Vamos em frente. Ivone entrou no pequeno apartamento que mantinha no bairro Operário, a mesma casa onde morava há 23 anos. 2 quartos simples, sala modesta, uma cozinha funcional. As paredes tinham fotografias emolduradas. Ela, aos 22 anos, grávida, segurando um diploma de ensino médio. Ela, aos 25, com a filha Letícia no colo, em frente a uma casa humilde. Ela, aos 30, de uniforme de limpeza, sorrindo cansada, mas esperançosa. Cada foto contava uma história que Rodrigo Fonseca jamais imaginaria. Ivone nasceu em uma família pobre no interior. Seu pai era pedreiro, sua mãe costureira. Aos 17 anos, engravidou do namorado que a abandonou quando soube da notícia. Aos 18, teve Letícia sozinha, com a ajuda apenas da mãe. Aos 20, perdeu ambos os pais em um acidente de carro. Ficou sozinha no mundo com uma bebê de 2 anos. Ela poderia ter desistido. Muitos teriam desistido. Mas Ivone tinha algo que ninguém poderia tirar dela: força de vontade. Começou como faxineira em escritórios. Trabalhava das 6 da manhã até as 2 da tarde. Depois pegava Letícia na creche e fazia faxinas em casas de família até as 8 da noite. Dormia 5 horas por dia.
Nos fins de semana, vendia bolos e salgados na feira. Cada centavo era guardado. Cada nota amassada tinha um destino: a educação de Letícia e um futuro melhor. Aos 25 anos, com R$ 8.000 economizados em 3 anos de sacrifício, Ivone teve uma ideia. Ela limpava o escritório de uma pequena construtora e percebia como aqueles homens de terno reclamavam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para limpeza e conservação de obras. Eles pagavam caro, mas o serviço era mal feito. Foi quando ela fundou a Lírio Dourado Serviços. Apenas ela e mais 2 amigas do bairro. Elas limpavam canteiros de obras, escritórios de engenharia, galpões industriais. O diferencial: pontualidade absoluta, trabalho impecável e honestidade. Ivone cobrava justo, mas entregava excelência. Nos primeiros 2 anos, o negócio mal pagava as contas. Letícia tinha 7 anos e perguntava por que a mãe não estava nas festas da escola. Ivone mordia o lábio e prometia que um dia as coisas mudariam. Ela trabalhava 16 horas por dia, administrava contratos, fazia orçamentos e ainda vestia o uniforme para limpar quando necessário. Aos 28 anos, o primeiro grande contrato chegou. A construtora Almeida em Rocha precisava de uma empresa para fazer a limpeza final de um edifício comercial de 12 andares. O valor, R$ 52.000. Ivone tremia quando assinou o contrato. Era o maior dinheiro que ela já tinha visto na vida. Ela entregou o serviço em 3 semanas, 2 dias antes do prazo. A qualidade impressionou tanto que o dono da construtora, Sr. Almeida, a chamou pessoalmente. Ivone, você tem talento, não deveria ficar só na limpeza. Já pensou em expandir? Aquela conversa mudou tudo. Sr. Almeida se tornou um mentor informal. Explicou sobre licitações, sobre como participar de concorrências públicas, sobre gestão de pessoas. Ivone absorvia tudo como uma esponja. Aos 30 anos, ela tinha 12 funcionários. Aos 32, 28. Aos 35, a Lírio Dourado Serviços tinha contratos com 3 prefeituras, 5 construtoras e 7 empresas privadas. O faturamento anual chegava a R$ 1.200.000. Mas Ivone nunca mudou. Continuou morando no mesmo apartamento, continuou usando roupas simples. O dinheiro que ganhava era investido na empresa, na educação de Letícia, que agora estudava em uma boa escola particular, e em um fundo de poupança sólido. Aos 38 anos, Ivone deu o próximo passo. Criou a IB Participações, uma holding que começou a investir em pequenos negócios do bairro. Ela emprestava dinheiro a juros justos para empreendedores locais. Ajudou uma vizinha a abrir uma padaria. Financiou um jovem que queria montar uma oficina mecânica. Investiu em uma costureira que sonhava ter sua própria confecção. Todos pagaram de volta e todos prosperaram. Aos 40 anos, a IB Participações tinha participação em 17 pequenas e médias empresas. Ivone não era dona de todas, mas era sócia estratégica. Seu patrimônio ultrapassava R$ 3 milhões, mas ninguém sabia. Ela não andava de carro importado. Não frequentava restaurantes caros, não postava fotos em redes sociais. Sua filha Letícia, agora com 22 anos, estava se formando em administração. Era uma moça inteligente, centrada, que entendia o valor do dinheiro porque viu a mãe lutar por cada centavo. E então veio o grande negócio. Há 8 meses, a construtora Almeida e Rocha precisava de um investidor para um empreendimento de luxo na zona sul da cidade. Sr. Almeida, agora com 70 anos e confiando plenamente em Ivone, a convidou para ser sócia minoritária. Ivone investiu R$ 800.000. Era arriscado, mas ela confiava. O empreendimento foi um sucesso absoluto. Em 7 meses, todos os apartamentos foram vendidos. O lucro foi estratosférico. E a parte de Ivone? R$ 820.000, exatamente o valor do cheque que Rodrigo Fonseca
acabara de rasgar. Agora, sentada no sofá surrado de sua sala, Ivone olhava para o celular. A reunião com o Dr. Santana, seu advogado e consultor financeiro, estava marcada para a manhã seguinte. Ela tinha um segredo que nem Rodrigo nem ninguém no Banco Santista imaginava. Há 3 meses, quando o banco começou a passar por dificuldades financeiras devido a uma série de investimentos ruins da diretoria anterior, eles precisaram de um aporte de capital urgente. A solução foi captar recursos de investidores privados através de debêntures, títulos de dívida que prometiam retorno generoso. Ivone comprou R$2.400.000 em debêntures do Banco Santista. Ela era, sozinha, a maior credora privada da instituição. Isso lhe dava voz, isso lhe dava poder. E segundo o contrato que ela lera linha por linha com o Dr. Santana, isso lhe dava o direito de exigir mudanças na gestão caso houvesse evidências de má conduta por parte dos funcionários do banco. Rasgar um cheque legítimo de um cliente e humilhá-lo publicamente, segundo o Dr. Santana explicara, poderia ser enquadrado como má conduta grave. Ivone não queria vingança, nunca quis. Mas ela queria justiça. E mais do que isso, queria que o banco, onde guardava suas economias há 20 anos, fosse um lugar melhor. Um lugar onde pessoas como ela, que chegavam com roupas simples, mas com dignidade, fossem tratadas com respeito. Ela pegou os fragmentos do cheque que havia recolhido discretamente da lixeira antes de sair do banco. Carla, a atendente, havia ajudado, enfiando os pedaços em um envelope enquanto Rodrigo subia as escadas. A moça tinha olhos gentis e um coração bom. Ivone juntou os pedaços sobre a mesa como um quebra-cabeça. Fotografou com o celular. Guardou tudo em uma pasta plástica transparente. Era prova material. Naquela noite, ela mal dormiu. Não de raiva, mas de expectativa. Por 23 anos, ela construiu tudo em silêncio. Agora, pela primeira vez, ela iria falar. E quando Ivone Barbosa falava, mesmo em voz baixa, as pessoas escutavam. A sala de reuniões do escritório de Dr. Santana tinha vista para o centro da cidade. Era quarta-feira, 9 da manhã. Ivone chegou 15 minutos adiantada, como sempre. Vestia uma calça social preta simples e uma blusa branca. Nada chamativo. Carregava apenas uma pasta marrom e sua velha bolsa de tecido. Dr. Santana era um homem de 62 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele conhecia Ivone há 12 anos, desde que ela procurou ajuda jurídica para formalizar a primeira grande expansão da Lírio Dourado Serviços. Naquela época, ela mal tinha dinheiro para pagar os honorários. Ele aceitou receber parcelado porque viu algo nela: determinação inabalável. Ivone, sente-se, ele disse, apontando para a cadeira em frente à mesa de mogno. Recebi sua ligação ontem. Entendo que houve um incidente no banco. Ela colocou a pasta sobre a mesa e contou tudo. Cada detalhe. O cheque, a humilhação, Rodrigo rasgando o papel, as palavras cruéis. Dr. Santana ouvia em silêncio, as mãos entrelaçadas, o rosto ficando cada vez mais sério. Ele rasgou o cheque na sua frente? Perguntou incrédulo. Rasgou e jogou no lixo. Disse que eu parecia não ter condições de receber um valor daqueles. Ivone respondeu, a voz firme, mas carregando a dor da lembrança. Dr. Santana tirou os óculos e esfregou o rosto. Suspirou fundo. Ivone, você sabe o que isso significa juridicamente? Sei que foi humilhante, sei que foi injusto. Mais que isso. Como maior credora do banco, você tem poder de exigir uma assembleia extraordinária. O contrato de debêntures que você assinou prevê cláusulas específicas sobre má gestão e conduta inadequada de funcionários que possam prejudicar a reputação da instituição. Ele abriu uma gaveta, pegou uma pasta grossa e começou a folhear documentos. Quando você investiu R$2.400.000 no banco há 3 meses,
Você não apenas salvou a instituição de uma crise de liquidez, você adquiriu influência. As debêntures que você possui representam 17% da dívida privada total do banco. Nenhum outro investidor individual tem mais que 8%. Ivone já sabia disso, mas ouvir Dr. Santana explicar dava uma dimensão diferente. Ela não era apenas uma cliente. Ela era uma peça fundamental na estrutura financeira daquela instituição. "O que eu posso fazer?" ela perguntou. "Você pode solicitar uma reunião com a diretoria executiva. Pode apresentar sua queixa formalmente e pode exigir medidas corretivas. O Estatuto do Banco prevê que credores com participação acima de 15% têm direito à voz nas decisões de gestão de pessoal em casos de má conduta comprovada. E os pedaços do cheque servem como prova?" "Servem. Além disso, temos a atendente Carla como testemunha. Se ela estiver disposta a confirmar o ocorrido, temos um caso sólido." Ivone respirou fundo. Ela não queria destruir Rodrigo. Não era esse tipo de pessoa. Mas queria que ele entendesse o peso de suas ações. Queria que o banco mudasse. Queria que outras pessoas como ela não passassem pela mesma humilhação. "Marque a reunião", ela disse, decidida. Dr. Santana pegou o telefone e ligou diretamente para o presidente do Conselho Administrativo do Banco Santista, Sr. Hélio Drummond. A conversa durou 8 minutos. Quando desligou, ele olhou para Ivone com um pequeno sorriso. "Reunião marcada para amanhã, quinta-feira, 10 horas da manhã. Sala da presidência. Estarão presentes o presidente Hélio Drummond, a diretora de operações, doutora Mariana Costa, e o diretor jurídico, Dr. Felipe Moraes. Rodrigo Fonseca será convocado durante a reunião." Ivone sentiu um frio na barriga. Era real. Estava acontecendo. Naquela tarde, ela voltou ao bairro São José. Tinha compromissos. Às 3 da tarde, visitou a padaria da dona Jussara, uma senhora de 58 anos que havia recebido empréstimo da IB Participações 2 anos atrás. O negócio prosperava. Jussara agora empregava 4 pessoas e vendia pães artesanais para 3 mercados da região. "Ivone, que surpresa boa!" Jussara exclamou, limpando as mãos no avental. "Vem, vem! Acabei de tirar pão de queijo do forno." Elas conversaram por 40 minutos. Jussara contou sobre os planos de expandir, talvez abrir uma segunda unidade. Ivone ouvia, aconselhava, incentivava. Não mencionou nada sobre o banco, nada sobre Rodrigo. Aquele era seu refúgio, o mundo real, onde ela fazia diferença todos os dias. Às 5 da tarde, foi ao abrigo comunitário. Ajudou a servir o jantar para 32 pessoas. Conversou com seu Manuel, um senhor de 70 anos que morava na rua há 6 anos, mas mantinha a dignidade intacta. Ouviu a história de Carla, uma jovem de 19 anos que fugiu de casa e agora tentava reconstruir a vida. Eram essas pessoas que Ivone enxergava quando olhava no espelho. Não importava quantos milhões ela tivesse. Ela nunca esqueceria de onde veio. Nunca esqueceria as noites sem dormir, as contas no vermelho, o desespero de não saber como alimentaria a filha no dia seguinte. Quando chegou em casa às 8 da noite, Letícia estava estudando na sala. A moça levantou os olhos do notebook e sorriu. "Mãe, tudo bem? Você parece preocupada." Ivone sentou ao lado da filha e contou tudo. Letícia ficou indignada. "Ele rasgou seu cheque? Como ousa? Você vai processar ele, né?" "Não quero processar ninguém, filha. Quero que ele aprenda. Quero que o banco melhore." "Mas, mãe, você tem o direito de se defender. Você tem o poder de fazer mudanças." "Eu sei. E é exatamente isso que vou fazer. Mas do jeito certo, sem raiva, sem vingança, com justiça." Letícia abraçou a mãe. Ela entendia. Cresceu vendo Ivone perdoar dívidas de pequenos empresários que passavam dificuldades. Cresceu vendo a mãe ajudar desconhecidos sem esperar nada em troca. Aquela era a essência de Ivone Barbosa.
Na manhã de quinta-feira, Ivone acordou às 5. Tomou banho, vestiu seu melhor conjunto de roupa, um terno azul marinho simples que comprou há 3 anos e usava apenas em ocasiões especiais. Passou um leve batom. Prendeu os cabelos em um coque discreto. Às 9h30, estava na porta do edifício sede do Banco Santista. Era um prédio de 20 andares no centro financeiro da cidade. Dr. Santana a esperava na recepção. "Pronta?" ele perguntou. "Pronta", ela respondeu. Eles subiram até o 18º andar. A sala da presidência era imponente, mesa enorme de madeira nobre, quadros nas paredes, vista panorâmica da cidade. 3 pessoas já estavam sentadas. Hélio Drummond, o presidente, tinha 65 anos, cabelos brancos, postura impecável. Doutora Mariana Costa, diretora de operações, 48 anos, terninho cinza, olhar perspicaz. Dr. Felipe Moraes, diretor jurídico, 53 anos, terno preto, expressão séria. Todos se levantaram quando Ivone entrou. "Senhora Ivone Barbosa, seja bem-vinda", disse Hélio, estendendo a mão. "É uma honra recebê-la pessoalmente. Sabemos da importância de sua participação na recuperação financeira do nosso banco." Ivone apertou a mão dele, firme, mas respeitosa. "Obrigada por me receberem", ela disse, sentando-se na cadeira que Dr. Santana indicou. Hélio voltou ao seu lugar, entrelaçou os dedos sobre a mesa e respirou fundo. "Fomos informados sobre um incidente grave ocorrido anteontem em nossa agência Premium, envolvendo a senhora e nosso gerente Rodrigo Fonseca. Gostaríamos de ouvir sua versão dos fatos antes de tomar qualquer medida." Ivone abriu a pasta. Tirou os pedaços do cheque, cuidadosamente organizados dentro de um plástico transparente. Colocou sobre a mesa e começou a contar sua história. Ivone falou por 12 minutos. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava peso. Ela descreveu como chegou ao banco após ajudar no abrigo comunitário, como foi tratada desde o primeiro olhar de Rodrigo, as perguntas invasivas, a desconfiança gratuita e, finalmente, o momento em que ele rasgou o cheque na frente de todos. Hélio Drummond ficou visivelmente pálido. Doutora Mariana apertava os lábios, controlando a indignação. Dr. Felipe Moraes tomava notas em um tablet, o rosto cada vez mais sério. "Senhora Ivone", Hélio disse quando ela terminou, "em nome do Banco Santista, eu peço desculpas profundas pelo que a senhora passou. Isso é inaceitável, absolutamente inaceitável." "Obrigada", Ivone respondeu, "mas eu não vim aqui apenas por um pedido de desculpas. Vim porque acredito que esse banco pode ser melhor. Vim porque investi meu dinheiro aqui confiando na instituição. E vim porque sei que não sou a única pessoa que passa por isso." Doutora Mariana se inclinou para a frente. "A senhora está absolutamente certa. Eu gostaria de convocar o senhor Rodrigo Fonseca para esta sala agora. Com sua permissão, é claro." Ivone assentiu. Dr. Santana tocou levemente seu braço, um gesto de apoio silencioso. Dr. Felipe pegou o telefone interno. 3 minutos depois, a porta se abriu. Rodrigo Fonseca entrou com passos confiantes, terno impecável, cabelo engomado. Ele olhou ao redor da sala, viu os diretores, viu o Dr. Santana e então seus olhos encontraram Ivone. Ele congelou, o rosto perdeu a cor, os olhos se arregalaram. Era ela, a mulher do cheque, a mulher que ele humilhou. Aqui, na sala da presidência. "Senhor Fonseca, sente-se", ordenou Hélio, apontando para uma cadeira isolada do outro lado da mesa. Rodrigo se sentou lentamente, como se suas pernas tivessem perdido a força. Suas mãos tremiam levemente. "Senhor Fonseca", Hélio continuou, "estamos aqui para discutir um incidente grave que ocorreu anteontem em sua agência. Um incidente envolvendo a senhora Ivone Barbosa." Rodrigo engoliu seco. Tentou falar, mas a voz saiu rouca. Eu posso explicar. Pode explicar como rasgou um cheque legítimo de R$ 820 mil na frente de uma cliente?"
Doutora Mariana interrompeu, sua voz cortante. Pode explicar como acusou essa cliente de fraude sem qualquer verificação? Pode explicar como a humilhou publicamente baseado apenas na aparência dela? Rodrigo olhou para Ivone. Pela primeira vez, ele realmente a viu. Não as roupas simples, não a bolsa velha, mas a mulher. A dignidade em seus olhos, a força em sua postura. E ele entendeu. Havia cometido um erro terrível. Eu achei que o cheque era suspeito. Ele gaguejou. A senhora chegou com roupas simples e um valor muito alto. E isso é critério para rasgar um cheque? Dr. Felipe perguntou, olhando por cima dos óculos. Desde quando a aparência física de um cliente é justificativa para destruir um documento financeiro legítimo? Rodrigo baixou a cabeça. Não tinha resposta. Hélio abriu uma pasta que estava à sua frente. Senhor Fonseca, enquanto esperávamos sua chegada, fizemos algumas verificações. Descobrimos que este não é o primeiro incidente do tipo. Há 3 reclamações formais contra você nos últimos 18 meses, todas envolvendo tratamento inadequado a clientes que, segundo suas palavras, não pareciam ter perfil para os serviços premium. Rodrigo sentiu o mundo desabar. Ele se lembrava dos casos. A senhora de 60 anos que queria investir a herança. O jovem empreendedor que solicitou um empréstimo empresarial. O senhor humilde que ganhou na loteria e queria abrir uma conta especial. Todos tratados com desdém, todos julgados pela aparência. Essas reclamações foram arquivadas porque não houve provas materiais, Hélio continuou. Mas desta vez é diferente. Temos os pedaços do cheque rasgado. Temos testemunhas. E mais importante, temos uma vítima que também é nossa maior credora individual. Rodrigo levantou os olhos rapidamente. Credora? O que aquilo significava? Doutora Mariana explicou, com um tom que misturava profissionalismo e desapontamento. Senhor Fonseca, a senhora Ivone Barbosa é proprietária de R$2.400.000 em debêntures do nosso banco. Ela é a maior investidora privada individual desta instituição. Quando você a humilhou, você não apenas desrespeitou uma cliente. Você desrespeitou a pessoa que ajudou a salvar este banco de uma crise financeira há 3 meses. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. R$2.400.000. A mulher de roupas simples da bolsa surrada era milionária. E ele havia destruído o cheque dela como se fosse lixo. Eu não sabia, ele murmurou, a voz quase inaudível. Não deveria precisar saber, Ivone falou pela primeira vez desde que Rodrigo entrou na sala. Sua voz era firme, mas não raivosa. Você deveria ter me tratado com respeito independentemente de quem eu fosse. Independentemente do meu saldo bancário, independentemente das minhas roupas. Respeito não é um privilégio de ricos, é um direito de todos. As palavras perfuraram Rodrigo como flechas. Ele sabia que ela estava certa. Sempre soube no fundo. Mas a arrogância, a pressão por metas, o desejo de lidar apenas com clientes importantes o haviam cegado. Senhora Ivone, ele disse, forçando-se a olhar nos olhos dela, eu peço desculpas, sinceras desculpas. O que fiz foi imperdoável. Eu julguei a senhora pela aparência e cometi uma injustiça terrível. Ivone o observou em silêncio por longos segundos. Parte dela queria aceitar as desculpas e seguir em frente. Mas outra parte sabia que desculpas vazias não mudariam nada. Senhor Rodrigo, ela disse, agradeço suas desculpas, mas preciso que entenda uma coisa. Há 23 anos, quando eu era apenas uma faxineira tentando abrir minha primeira conta, fui tratada exatamente como você me tratou anteontem. Olhares de desprezo. Perguntas humilhantes, desconfiança. E sabe o que aquilo fez comigo? Quase me destruiu, quase me fez desistir. Rodrigo ouvia, a cabeça baixa, as mãos trêmulas sobre o colo. Mas eu não desisti. Ivone continuou. Construí um império do zero.
Ajudei dezenas de pessoas a realizarem seus sonhos. Hoje emprego diretamente 142 pessoas, indiretamente muito mais. E tudo isso porque, apesar da humilhação, eu continuei acreditando no meu valor. Ela pausou, respirou fundo. Mas quantas pessoas desistem? Quantas pessoas como eu, que chegam a um banco com dignidade, mas sem ostentação, são tratadas como você me tratou e simplesmente desistem dos seus sonhos? Quantos talentos são desperdiçados porque alguém julgou pela aparência? A sala ficou em silêncio absoluto. Hélio Drummond tinha os olhos marejados. Doutora Mariana limpava discretamente uma lágrima. Doutor Felipe parou de escrever e apenas ouvia. E Rodrigo, pela primeira vez em sua carreira de 6 anos como gerente, entendeu o verdadeiro significado de suas ações. Senhor Fonseca, Hélio disse, recuperando a compostura. Você está suspenso das suas funções por 30 dias sem vencimentos. Durante esse período, passará por um programa obrigatório de reeducação sobre ética, atendimento ao cliente e diversidade. Ao final, será reavaliado. Caso haja qualquer nova reclamação contra você, será demitido por justa causa. Está claro? Está claro, senhor, Rodrigo respondeu, a voz embargada. Pode se retirar. Rodrigo se levantou, olhou uma última vez para Ivone, murmurou, desculpe-me, e saiu da sala com os ombros caídos, um homem completamente quebrado, mas talvez, pela primeira vez, enxergando a verdade. A porta se fechou atrás de Rodrigo. O silêncio pesou na sala por alguns segundos. Hélio Drummond suspirou profundamente, tirou os óculos e limpou as lentes com um lenço de tecido. Quando voltou a falar, sua voz carregava não apenas autoridade, mas também uma vulnerabilidade rara. Senhora Ivone, mais uma vez, peço desculpas em nome desta instituição. O senhor Fonseca será punido adequadamente. Mas gostaria de aproveitar este momento para uma conversa mais ampla, se me permitir. Ivone assentiu, curiosa. Hélio se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade. Ficou observando o movimento lá embaixo por alguns instantes antes de continuar. Este banco tem 112 anos de história. Foi fundado pelo meu avô em 1913. Passei por 3 gerações da minha família. Sempre nos orgulhamos de ser uma instituição sólida, confiável. Mas nos últimos anos, algo se perdeu. Nos perdemos. Ele voltou para a mesa, mas não sentou. Apoiou as mãos no encosto da cadeira. Quando herdei a presidência há 8 anos, encontrei um banco tecnicamente perfeito, mas humanamente vazio. Números excelentes, mas reclamações crescentes. Lucros altos, mas funcionários desmotivados. E clientes como a senhora, tratados como números de conta em vez de pessoas. Doutora Mariana complementou, sua voz carregada de frustração contida. Tentamos implementar mudanças, treinamentos sobre empatia, cursos sobre atendimento humanizado, palestras sobre diversidade. Mas nada disso funcionou porque o problema não está nos treinamentos. Está na cultura, está na mentalidade de que clientes são avaliados pelo que aparentam ter, não pelo que realmente são. Dr. Felipe acrescentou, folheando documentos no tablet. As estatísticas são alarmantes. Nos últimos 2 anos, perdemos 340 clientes que migraram para outras instituições. Quando analisamos as pesquisas de satisfação, um padrão se repete. Pessoas relatam que se sentem desrespeitadas, julgadas, tratadas com frieza. E o pior, 82% dessas reclamações vêm de clientes com perfil semelhante ao da senhora. Pessoas bem-sucedidas, mas discretas. Empreendedores que começaram de baixo. Trabalhadores honestos que construíram patrimônio com sacrifício. Ivone ouvia atentamente. Ela não esperava aquela conversa. Imaginava que a reunião terminaria com a punição de Rodrigo e pronto. Mas estava claro que havia algo maior ali. Hélio voltou a sentar
entrelaçou os dedos sobre a mesa e olhou diretamente para Ivone. Senhora Ivone, eu não a trouxe aqui apenas para resolver o incidente com o Sr. Fonseca. Trouxe porque preciso de sua ajuda. Minha ajuda? Ivone perguntou surpresa. Sim, a senhora construiu um império do zero. Superou preconceitos, barreiras, dificuldades inimagináveis. E mesmo assim, manteve seus valores. Continua simples, continua ajudando outras pessoas, continua conectada com a comunidade. A senhora é exatamente o tipo de pessoa que este banco precisa ouvir. Doutora Mariana se inclinou para a frente. Senhora Ivone, o Banco Santista está passando por uma reestruturação completa, não apenas financeira, mas filosófica. Queremos nos reconectar com a essência do que um banco deveria ser. Um lugar que apoia sonhos, que constrói pontes, que respeita cada cliente independentemente de sua conta bancária. E como eu posso ajudar nisso? Ivone perguntou, ainda processando. Hélio abriu uma pasta e deslizou alguns documentos sobre a mesa. Gostaríamos de convidá-la para integrar nosso Conselho Consultivo de Clientes. É um grupo de 12 pessoas que representam diferentes perfis de clientes do banco. Eles se reúnem trimestralmente para avaliar nossas políticas, apontar problemas, sugerir melhorias. Sua voz, sua experiência, sua perspectiva seriam inestimáveis. Ivone pegou os documentos, leu rapidamente. Era uma proposta formal, com descrição de responsabilidades, frequência de reuniões e até uma remuneração simbólica pelos serviços consultivos. Mas eu não tenho formação acadêmica em finanças, ela disse, hesitante. Sou uma empreendedora prática. Não sei se... Exatamente por isso você é perfeita, doutora Mariana interrompeu gentilmente. Não precisamos de mais pessoas com diplomas de MBA falando em jargões técnicos. Precisamos de pessoas reais, com experiências reais, que entendem o que significa lutar, construir, persistir. Pessoas que sabem o que é chegar a um banco e precisar ser tratado com dignidade. Dr. Felipe acrescentou. Além disso, senhora Ivone, como nossa maior credora individual, a senhora já tem influência sobre as decisões estratégicas do banco. Este convite formaliza isso e dá à senhora uma plataforma oficial para propor mudanças que realmente importam. Ivone olhou para Dr. Santana, que havia permanecido em silêncio até então. Ele assentiu levemente, encorajando-a. Posso ter alguns dias para pensar? Ela perguntou. É claro, Hélio respondeu. Mas enquanto pensa, gostaria de lhe mostrar algo. Ele pegou o telefone interno e fez uma ligação rápida. 2 minutos depois, a porta se abriu e Carla, a atendente que havia presenciado a humilhação de Ivone, entrou timidamente. Ela segurava um envelope. Carla, entre, Hélio disse fazendo um gesto convidativo. Não precisa ter medo. A moça se aproximou, olhou para Ivone e seus olhos se encheram de lágrimas. Senhora Ivone, eu sinto muito por não ter defendido a senhora naquele dia. Fiquei com medo de perder meu emprego, fiquei paralisada. Mas quero que saiba que o gerente Rodrigo fez foi horrível e eu não concordei. Ivone se levantou e segurou as mãos de Carla. Você me ajudou recolhendo os pedaços do cheque. Já foi muito. Obrigada. Carla limpou as lágrimas e entregou o envelope para Ivone. Quando soube que a senhora viria hoje, escrevi isso. São os nomes e contatos de 7 clientes que passaram por situações parecidas nos últimos meses. Todos tratados com desrespeito, todos julgados pela aparência. Conversei com cada um deles ontem à noite. Todos autorizaram que eu compartilhasse suas histórias com a senhora, caso quisesse fazer algo a respeito. Ivone abriu o envelope. Lá dentro havia 7 folhas manuscritas com letra caprichada. Cada folha contava uma história de humilhação, desrespeito, julgamento. Uma senhora de 53 anos que queria investir a aposentadoria. Um jovem de 28 anos que recebeu uma herança. Um casal de idosos que queria transferir suas economias. Todas histórias reais.
todas dolorosas. Carla, doutora Mariana disse, você também está sendo convidada para integrar o Conselho Consultivo de Clientes, representando a perspectiva dos funcionários que estão na linha de frente. Toparia? Carla arregalou os olhos. Eu? Mas eu sou apenas uma atendente. Exatamente, Hélio disse. Você vê coisas que nós, sentados em salas confortáveis, nunca veríamos. Você tem coragem de coletar essas histórias, mesmo arriscando seu emprego. É esse tipo de integridade que precisamos neste banco. Carla olhou para Ivone, depois para os diretores e assentiu emocionada. Eu aceito. Ivone sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas sobre justiça pessoal mais, era sobre criar um legado, era sobre garantir que outras pessoas não passassem pelo que ela passou. Senhores, ela disse, voltando a sentar, vou aceitar o convite para o Conselho Consultivo, mas tenho condições. Estamos ouvindo, Hélio respondeu. Primeira condição, o programa de treinamento que Rodrigo vai passar não pode ser apenas para ele. Deve ser obrigatório para todos os gerentes e coordenadores do banco. Todos, sem exceção. Doutora Mariana anotou. Aceito. Segunda condição. Quero que seja criado um canal de denúncias anônimo e independente, administrado por uma empresa externa, onde clientes e funcionários possam reportar casos de desrespeito sem medo de retaliação. Dr. Felipe assentiu. Viável e necessário. Aceito. Terceira condição. Parte dos lucros do banco deve ser direcionada para um fundo de microcrédito para empreendedores de baixa renda. Pessoas como eu fui um dia. Pessoas que têm sonhos, mas não têm acesso fácil a capital. Hélio sorriu pela primeira vez naquela reunião. Senhora Ivone, essa terceira condição não apenas será aceita, como será batizada de Fundo Ivone Barbosa em sua homenagem. Ivone sentiu um nó na garganta. 23 anos de luta. 23 anos provando seu valor. E agora, seu nome seria eternizado em algo que ajudaria outras pessoas a realizarem seus sonhos. 3 semanas se passaram desde aquela reunião. O Banco Santista estava diferente. Sutilmente diferente, mas visivelmente transformado. Rodrigo Fonseca cumpria sua suspensão participando de um programa intensivo de reeducação. Todas as manhãs, das 8 às 12, ele assistia palestras sobre empatia, diversidade e atendimento humanizado. Não eram aulas teóricas vazias. Eram sessões conduzidas por pessoas reais que haviam sofrido discriminação em instituições financeiras. Na segunda semana, uma das palestrantes era uma senhora negra de 62 anos que construiu uma rede de salões de beleza. Ela contou como foi humilhada 3 vezes ao tentar abrir conta empresarial em diferentes bancos. Rodrigo ouviu cada palavra e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou porque reconheceu nela todas as pessoas que ele havia maltratado. Na terceira semana, o próprio Rodrigo pediu para fazer uma apresentação. Ele compilou suas experiências, admitiu seus erros e criou um guia prático de como gerentes poderiam evitar cometer as mesmas falhas. O material foi tão honesto e impactante que doutora Mariana decidiu transformá-lo em treinamento obrigatório. Enquanto isso, Ivone trabalhava silenciosamente. Ela visitou pessoalmente cada um dos 7 clientes cujos nomes Carla havia anotado. Ouviu suas histórias. Ofereceu apoio. 3 deles aceitaram retornar ao banco após garantias de que seriam tratados com respeito. 2 decidiram permanecer em outras instituições, mas agradeceram pela iniciativa. 2 outros estavam considerando. O canal de denúncias anônimo foi implementado. Nos primeiros 15 dias, recebeu 43 relatos. Alguns eram casos graves que resultaram em demissões. Outros eram situações que puderam ser resolvidas com conversas e mediações. Mas todos foram levados a sério.
O Fundo Ivone Barbosa de Microcrédito começou a operar com recursos iniciais de R$500 mil do banco. O primeiro beneficiário foi um jovem de 24 anos que queria abrir uma oficina mecânica. Ele recebeu R$30 mil a juros justos. Ivone acompanhou pessoalmente o caso. No 30º dia, Rodrigo retornou ao banco. Não como gerente da agência Premium, mas como coordenador de atendimento da agência comunitária do bairro Operário. Seu salário foi reduzido em 25%. Suas responsabilidades eram diferentes. Ele agora atendia pessoas simples, trabalhadores, empreendedores iniciantes. No primeiro dia, uma senhora chegou pedindo orientação sobre como abrir uma conta poupança. Ela vestia uniforme de faxineira, tinha as mãos calejadas. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de Ivone. "Seja bem-vinda, senhora", ele disse, levantando-se e puxando a cadeira para ela. "Meu nome é Rodrigo. Como posso ajudá-la hoje?" A mulher sorriu, surpresa com a gentileza. Eles conversaram por 20 minutos. Rodrigo explicou tudo com paciência, sem pressa, sem julgamentos. Quando ela saiu, agradeceu 3 vezes. Ao final daquele primeiro dia, Rodrigo ligou para Ivone. Ela havia deixado seu contato caso ele quisesse conversar. "Senhora Ivone, é Rodrigo Fonseca. Sei que não tenho o direito de tomar seu tempo, mas gostaria de dizer algo." "Pode falar." Ivone respondeu, sua voz gentil. "Hoje atendi minha primeira cliente no novo cargo, uma faxineira que queria abrir conta poupança. E enquanto conversava com ela, vi a senhora. Vi todas as pessoas que maltratei e entendi o quanto estava errado. Não apenas naquele dia com a senhora, mas em toda a minha carreira." Ele fez uma pausa, a voz embargada. "Não estou pedindo perdão, não mereço, mas quero que saiba que estou tentando ser diferente. Estou tentando honrar a segunda chance que me deram." Ivone respirou fundo. "Rodrigo, todos merecemos segundas chances. Eu mesma tive várias. O que importa não é o erro que cometemos, mas o que fazemos depois dele. Continue assim, continue aprendendo. E quando se deparar com alguém como eu, lembre-se, aparências não definem o valor de ninguém." "Obrigado, senhora Ivone, de coração." Quando desligou, Rodrigo sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era o fim da jornada, mas era um recomeço honesto. Naquela noite, Ivone jantou com Letícia. A filha, prestes a se formar, tinha notícias. "Mãe, recebi uma proposta de emprego. É do Banco Santista. Querem que eu trabalhe no Departamento de Inclusão Financeira, ajudando a implementar o programa de microcrédito." Ivone sorriu, os olhos brilhando. "E você vai aceitar?" "Vou. Mas só porque sei que agora é um banco diferente. Um banco que minha mãe ajudou a transformar." Elas brindaram com suco de laranja. Não precisavam de vinho caro. Não precisavam de luxos. Tinham algo muito mais valioso: propósito, dignidade e a certeza de que estavam construindo um mundo melhor. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Ivone caminhou pela mesma rua que a levara ao Banco Santista naquele dia fatídico. Usava as mesmas roupas simples, a mesma bolsa surrada. Nada havia mudado em sua aparência. Mas tudo havia mudado ao seu redor. O Banco Santista agora tinha um selo visível na entrada: instituição comprometida com respeito e inclusão. Não era apenas marketing, era uma transformação real. Ivone entrou e foi recebida por Carla, que agora era supervisora de atendimento humanizado. A moça sorriu ao vê-la. "Senhora Ivone, que surpresa boa! Veio para a reunião do conselho?" "Vim, mas antes queria ver como estão as coisas por aqui." Carla a guiou pela agência. As mudanças eram sutis, mas significativas. Havia cartazes nas paredes com frases sobre respeito e empatia. Os funcionários cumprimentavam cada cliente pelo nome. As cadeiras da espera eram confortáveis. Havia até um cantinho com café gratuito e biscoitos. "Os clientes notaram a diferença", Carla disse orgulhosa.
Nossa pesquisa de satisfação subiu de 62% para 89% em meio ano. E sabe o que mais? Voltaram 120 clientes que haviam migrado para outros bancos. Ivone sorriu. Números eram importantes, mas o que realmente importava eram as histórias por trás deles. Na sala de reuniões do segundo andar, o conselho consultivo se reuniu. 12 pessoas de diferentes perfis. Empreendedores, trabalhadores, aposentados, jovens. Todos com uma coisa em comum: experiências reais de vida. Hélio Drummond abriu a reunião com dados animadores. O Fundo Ivone Barbosa já havia beneficiado 37 empreendedores. A taxa de inadimplência era 0. Todos estavam pagando em dia porque eram tratados com respeito e recebiam um acompanhamento próximo. Temos uma proposta, Hélio anunciou. Queremos expandir o fundo, dobrar os recursos e criar um programa de mentoria onde empresários bem-sucedidos como a senhora Ivone orientam os novos beneficiários. Todos aplaudiram. Ivone assentiu, emocionada. Após a reunião, ela desceu ao térreo. Rodrigo estava lá, atendendo um senhor idoso que tinha dúvidas sobre a aposentadoria. Ele explicava com paciência, usando linguagem simples, sorrindo. Quando terminou, o senhor apertou sua mão e disse: "Obrigado, meu filho. Você é muito atencioso." Rodrigo viu Ivone observando. Caminhou até ela, respeitoso. "Senhora Ivone." "Rodrigo, como estão as coisas?" "Diferentes, melhores. Eu estava tão perdido naquela ambição de lidar só com grandes clientes que esqueci para que serve um banco. Serve para ajudar pessoas, todas as pessoas. E sua família? Como estão lidando com as mudanças?" Rodrigo suspirou. "No começo foi difícil. Minha esposa ficou preocupada com a redução salarial. Mas quando expliquei o que aconteceu, o que aprendi, ela me apoiou. Disse que preferia um marido decente e humilde do que um gerente arrogante e vazio. Ela é sábia." "É. E sabe o que percebi? Sou mais feliz agora. Ganho menos, mas durmo tranquilo. Olho no espelho e gosto de quem vejo." Ivone tocou levemente o ombro dele. "Isso é tudo que importa, Rodrigo. Continue assim." Ao sair do banco, Ivone parou na calçada. Olhou para o prédio, para o movimento de pessoas entrando e saindo. Alguns vestiam ternos caros, outros uniformes de trabalho. Alguns carregavam maletas de couro, outros mochilas simples, mas todos eram tratados da mesma forma, com respeito. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Letícia. "Mãe, acabamos de aprovar o primeiro empréstimo do fundo hoje. Uma senhora de 51 anos que quer abrir uma lanchonete. Ela chorou quando assinamos o contrato. Disse que ninguém nunca acreditou nela. Agora ela tem uma chance. Obrigada por criar isso." Ivone leu a mensagem 3 vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas boas, de realização, de propósito cumprido. Ela caminhou até o abrigo comunitário, onde serviria almoço para 50 pessoas naquele sábado. No caminho, passou por 3 pequenos negócios que ela havia ajudado a financiar. A padaria de Dona Jussara, agora com 2 unidades. A oficina do jovem Marcos, que empregava 6 pessoas. A confecção de Dona Maria, que exportava para 2 estados. Cada negócio era uma vida transformada. Cada vida transformada era um pedaço do legado de Ivone. Quando chegou ao abrigo, seu Manuel, o senhor de 70 anos que morava na rua, a cumprimentou com um sorriso banguela. Dona Ivone soube que a senhora virou conselheira de banco. "Tá chique." Ela riu. "Continua a mesma, seu Manuel, só com mais responsabilidade. A senhora merece, Dona Ivone. A senhora sempre tratou todo mundo igual. Rico, pobre, morador de rua, todo mundo igual." Aquelas palavras simples resumiam tudo. Ivone nunca quis ser especial. Queria apenas que todos fossem tratados como deveriam, com dignidade. Naquela noite em casa, ela escreveu em seu diário algo que fazia desde os 18 anos.
Hoje completam 6 meses desde o dia em que rasgaram meu cheque. Poderia ter destruído aquele homem. Poderia ter processado, exposto, arruinado sua carreira. Mas escolhi outro caminho. Escolhi transformar dor em mudança, humilhação em legado. E agora, centenas de pessoas terão oportunidades que eu quase não tive. Esse é o verdadeiro poder. Não destruir quem nos machuca, mas construir um mundo onde menos pessoas sejam machucadas. Fechou o diário e olhou pela janela. A lua iluminava o bairro operário. As mesmas ruas onde ela criou Letícia. As mesmas casas humildes. Mas agora, com mais esperança. Ivone Barbosa continuaria simples. Continuaria usando roupas surradas. Continuaria carregando sua velha bolsa de tecido. Porque o verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve em sua aparência, mas em seu caráter, sua luta e o legado que deixa no mundo. E o dela estava apenas começando. Você já passou por uma humilhação parecida? Conta pra gente aqui nos comentários. Quero muito saber a sua história. E se acredita que o respeito ainda faz diferença nesse mundo, deixa o seu joinha para fortalecer essa mensagem. Legal. Por ahora, nuestra casa mejor. Nuestro terreno, los terrenos de la Cobain. Otra vez se cayó. Quiero una pala. Cobain va a agarrar la pala, chicos. Miedo. Agarré la pala. Qué miedo. La cafetería del segundo piso. Pero no vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. ¿Cómo estás? No, pero es a todos. Lindo palazo. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien. Al principio fue horrible. ¿Qué tiene? Porque me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal y se me empezaron a buguear las cosas y todo mal. Pero ahora todo bien. Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Me gustaría Pussy Queen. Tener ya mi casa por acá y hacer un puerto. Ay. ¿No te das cuenta de que estoy aquí? ¿De qué están hablando? Ay. Como ir para abajo, ven que aquí tengo hacer como un caminito y aquí hacer un puente. Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok? Nadie se lo pregunta, pero para ir más rápido al Tony puede meter alguna mediación, me ando preparando el Minecraft. Sí, literal. Si yo encuentro un ticket, puedo agregar una. Escuchándome se baña. Quiero pensar que fui yo la que estuvo aquí. Escuchándome se baña. El pololo ya lo engaña. Pero no puedo hacer la verdad. Bueno. Murió, parece. Están hablando en el... El ticket dorado. Si encuentran un ticket, supongo que amigos Ella era súper correcta. Porque la idea es que hagan contenido de... del coso, entonces... Toma Belcos. Yo creo que ideal es... Suficiente. Oigan, tengo configurada... un momento. A ver, espérate, está arreglando la cámara al lado mío.
Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar. Así como. Yo. Me volvió. Pero esta canción no la puedo cantar, no me representa. No me representa para nada. Quiero escuchar. Quiero escuchar. No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock, que es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. Black hole sun, once you come, once you wait away. Black hole sun, once you come, once you come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Para, tan. Tan, ta, tan. Esto lo va a reemplazar. Ya no, igual sí puede estar presente. Black hole sun, once you come, once you wait away. Black hole sun, once you come. No sabía cómo era, pensé que era... Chica, déjame, no te hice nada. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. ¿Pero por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se vuelvan a instalar porque... va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun, once you come,
On the way to rain, like all the sun, once you come. ¿Para cuánto no alcanzará? Once you come, on the way to rain, like all the sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé, por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así, como el carry on. ¿Esto es magia?